Shalom, shalom, glória a Deus. E hoje é quinta-feira, em nome de Jesus. Vamos orar por esta palavra. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor, Pai, declarando, Pai, as suas virtudes e a sua gloriosa bênção sobre nós. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Obrigado por ter nos ensinado através da sua palavra. Obrigado, meu Deus. Nós somos gratos por tudo que o Senhor tem colocado à nossa disposição. E também, Senhor, pelo dia mal, porque o dia mal nós aprendemos com ele para nos fortalecer mediante ao tempo da pressão. Nesta quinta-feira, Senhor, onde nós acendemos a chama da fortaleza, do poder, queremos guardar os nossos pensamentos, Pai, debaixo do capacete da salvação. E te pedir, Senhor, que não andemos segundo o engano deste mundo, segundo as visões distorcidas, amarguras, invejas, as confusões mentais. Nós queremos ter um coração de servo, Senhor. E servir, né? É servir o outro, é servir a Deus, é servir o reino, é reconhecer a necessidade do próximo. Que o Senhor possa falar conosco através dessa palavra que nós te pedimos, em o nome de Jesus. E assim seja, amém, queridos? Em nome de Jesus. Glória a Deus. A iluminação hoje está um pouquinho ruim, mas o Senhor vai liberar o conteúdo e vai nos abençoar em nome de Jesus, amém? A nossa palavra hoje está em Mateus capítulo 10, a partir do verso 24. Essa semana nós dedicamos a trabalhar na questão de serviço. Quando a gente fala de servir, eu sirvo, parece muito simples, mas não é tão simples assim. Porque a partir do momento que nós estamos olhando e vendo que nós estamos servindo, já tem um certo orgulho da nossa parte. E é aqui que a gente já cai em contradição. Então, servir o outro, servir o reino, servir o próximo, servir a Deus, ele nunca pode ter essa característica de orgulho. Puxa, que bom que eu estou fazendo alguma coisa para alguém. Que bom que eu estou fazendo alguma coisa para a minha igreja. Que bom que eu estou fazendo alguma coisa pela minha comunidade. Porque quando nós achamos que somos bons em qualquer coisa que seja, nós já caímos no orgulho. E é por isso que o orgulho ele é tão sutil dentro de cada um de nós. E muitas vezes nós vamos pensar assim, puxa, mas como vamos combater o orgulho? Não há como combater o orgulho, queridos. O orgulho, ele é uma coisa muito enraizada, né? Eu estou estudando um livro e ele disse assim, eu até peguei a frase para poder falar para vocês, porque eu falei, gente, que interessante, né? O livro não tem nada a ver com Bíblia e o autor acabou escrevendo isso aqui. Eu falei, ele tinha muito conhecimento, né, sobre o pensamento humano, e ele disse assim, olha, a mente humana foi de tal forma possuída por ídolos e falsos preceitos, que ali se enraizaram e a sitiaram, que a verdade mal pode penetrar, mas ainda que ela consiga penetrar, esses ídolos molestarão novamente até se instalar, a menos que os homens estejam prevenidos do perigo e se fortifiquem contra os seus ataques. Quem são os ídolos? É o nosso próprio orgulho, o orgulho do nosso coração, né? O fruto, né, do conhecimento do bem e do mal, e é por isso que nós precisamos estar sempre subjugados ao amor de Cristo. Mateus 10, 24. Os estímulos, né? Tá aqui na minha Bíblia, aqui, o subtítulo. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao dono da casa, Jesus está explicando, né? Quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que eu vos digo às escuras, dizei-o em plena luz. E o que vos diz ao ouvido, proclamai aos eirados. Não temais,
os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse? E nenhum deles cairá na terra sem o consentimento do vosso Pai? E quanto a vós, até os cabelos das vossas cabeças estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai, que estás no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai, que estás no céu. Não penseis vós que eu vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim mesmo, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após a mim, não é digno de mim. E o 39, que é um versículo pequenininho, é um versinho pequeno, mas cheio de poder. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perder a vida, por minha causa, achá-la-á. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. O que é achar a sua vida? Achar a vida é quando a pessoa vai priorizar a si próprio. E às vezes a gente pensa assim, não, eu não priorizo a mim próprio. Queridos, não vos enganem, não podemos ser hipócritas. Estamos lutando pela nossa própria vida a todo custo. Dentro do mundo, dentro de uma sociedade, dentro de um espaço, dentro de um lugar, dentro de um grupo de pertencimento, dentro de uma posição, né? Dentro de repartições, nós estamos lutando por algo que é um pertencimento meu. Todos nós fazemos isso. Isso daqui é para todos, é um padrão, né? Por isso que eu comecei com essa frase hoje, a palavra, né? A mente humana foi possuída de tal forma por ídolos e falsos preceitos. São pensamentos padronizados que já vem de muito tempo. E como mudar isso? Isso é uma disciplina de humildade muito grande. Por isso que os padrões de pensamentos que nós temos, antigos e egoístas, estão muito vivos dentro de nós. E é aqui que o Senhor fala assim, olha, quem achar a sua vida, perdê-la. Ou seja, se você priorizar a sua própria vida, mas eu preciso viver. Claro, queridos, nós precisamos viver. Mas nós precisamos tomar um cuidado muito grande com essa questão de priorizar o que é meu e priorizar o que é do outro. Porque, queridos, a justiça pertence ao Senhor. E muitas vezes nós estamos tirando da mão do Senhor e falando, isso não é justo, isso aqui era meu. E isso aqui, queridos, nós perdemos muito mesmo. Eu já havia feito um PDF um tempo atrás, uma ministração, e hoje, a hora que eu estava preparando a palavra, eu pensei nele novamente, porque ele é um PDF simples, didático, amém? Quero compartilhar com vocês. Esse PowerPoint, né? PDF. Sobre a questão das 2 árvores que estavam no jardim. Uma trazia vida, e a outra trazia o conhecimento do bem e do mal. Bom, a que trazia vida, elas são todas as obras redentivas de Gálatas 5:22 e 23. As palavras do Senhor, a Bíblia está recheada de palavras do Senhor e nós esquecemos dela. Nós só usamos elas para algumas coisas,
mas nós esquecemos de colocar elas como um crivo sobre a nossa vida e parâmetro daquilo que nós estamos vivendo. As obras redentivas do Senhor Jesus foi o amor. Então o Senhor, qual que era a base do amor? O amor está aqui no meio, né? Do tronco da árvore, que era o fruto da natureza da árvore da vida. Este amor foi a entrega de si próprio. Eu me anulo, sendo em forma de Deus, não usurpo usar isso, mas eu me humilho a mim mesmo, fazendo com que o Pai cresça em mim. Queridos, isso aqui é muito difícil para nós fazermos. Porque nesse amor tem o quê? Olha, entrega, obediência. E se a gente conseguir isso, né? Entrega e obediência, nós caímos no domínio próprio. E quando nós caímos no domínio próprio, todas as outras vertentes aqui, todas as outras características, elas vão ser natas, né? Amabilidade, alegria, mansidão, paciência, bondade, fidelidade e paz. Mas quando nós olhamos para a árvore do conhecimento do bem e do mal, nós olhamos que a base dela, principal, era o orgulho, que são as obras adâmicas, são as obras da carne, né? O que é a carne? Preservar a si próprio. Aquele que achar a sua própria vida, perdê-la-á. Então, queridos, a base do orgulho, ele vem recheada com coisas muito ruins. E uma das características que nós precisamos tratar de uma criança na fase do desenvolvimento dela é o egoísmo. Então, o orgulho, ele vem com ódio, ele vem com egoísmo, onde tudo é para mim, não para o outro. E isso, é claro que os nossos pais vão tratando quando a gente é criança. Aprende a dividir o lanchinho, aprende a dividir o brinquedo. Mas, queridos, isso é muito, 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 muito enraizado nos padrões da forma com que nós pensamos. Isso é muito vivo dentro de nós. E é aqui, queridos, que sai todas as bases ruins. Porque desse orgulho, que é o fruto da serpente, que é a natureza da morte, vai sair o quê? Tudo aquilo que a pessoa pode fazer contra a outra. Heresias, idolatrias, contendas, conflitos, inimizades, pelejas, feitiçaria, glutonaria, fornicação, perversão, entre outras. São as obras adâmicas, né? De Gálatas 5,19. Então, nós somos divididos, nós temos dois tipos de pensamento. E quando a gente olhar para isso, a gente fala assim, não, eu não tenho isso, porque eu já aceitei o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. E a base do Senhor Jesus, de Mateus 11:29, é manso e humilde de coração. Então, eu preciso ser manso e humilde de coração. Queridos, ser manso e humilde de coração não é aquela pessoa que explode, porque raiva todo mundo tem. E todo mundo pode ter. Ela é uma característica, um sentimento, né? É uma emoção que nós precisamos ter, porque ela nos sinaliza muita coisa, né? Ela nos auxilia em algumas situações. Só que esse orgulho, queridos, é algo muito, muito forte que precisamos ser trabalhado. Por isso que servir não é tão fácil. Parece fácil, mas não é fácil. Nós somos divididos em dois tipos de pensamento. Aquela mentalidade que eu tenho de autopromoção desse mundo. Se eu vivo neste mundo, eu preciso de um lugar debaixo do sol. Nós também já ministramos uma palavra sobre isso. Então, se eu quero um lugar, eu preciso vencer na vida, eu preciso ter sucesso. Não é errado, queridos, isso. Todos nós estamos lutando, estudando, profissionalizando para ganhar recursos para a nossa própria subsistência. Isso aqui não é hipocrisia. Porém, existem situações em que o ser humano começa a entrar em competições uns com os outros. Aqui já entra o perigo. Então, esse padrão de perigo, né, que nós falamos aqui, ao menos que os homens sejam prevenidos do perigo que fortifica esses ataques, esse perigo tem que ser olhado de uma forma muito bem discernida. Porque se eu não perceber esse perigo, a minha mentalidade de autopromoção desse mundo, ela vai prevalecer, ela vai crescer, ela vai se desenvolver. E eu vou passar a andar
dentro desses frutos aqui. Então, se eu quero um lugar para mim, eu vou entrar em contenda, eu vou entrar em ataque, eu vou entrar em dissensões, eu vou pelejar, eu vou matar o próximo. Não vou assassinar o próximo, mas eu vou anulá-lo. Eu vou diminuir o próximo até que ele morra e desapareça a própria imagem dele. É orgulho. Será que nós não estamos fazendo isso? Essas ministrações essa ministração que parece algo muito simples, mas não é, queridos. Eu tenho temor ao Senhor de todo o coração, porque pensando sobre isso, nós somos muito mais orgulhosos do que humildes. Nós não somos humildes. O povo cristão, queridos, já se orgulha de ser cristão por si. Então, a nossa base de orgulho ela é muito forte. E nela, os bracinhos, ódio, inveja, né? E aqui que nós vamos fazer o quê? Se eu precisar fazer inimizade com o outro para prevalecer naquilo que eu tenho, eu vou fazer o que é melhor para mim, eu vou fazer o que é melhor para minha casa, eu vou fazer o que é melhor para a sociedade, eu vou fazer o que é melhor para essa igreja. Queridos, nós não fazemos nada, nada. O Senhor Jesus, ele foi na cruz e ele ganhou deliberadamente. Ele sim fez. Ele era Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, se esvaziou de si, não deixou ninguém falar, puxa, olha que homem fantástico, que homem poderoso. Até quando começaram a falar ali em Mateus 13, né, que teve uma ministração, o que aconteceu? Começaram a diminuir o Senhor Jesus. E ele falou, olha, profeta não tem honra na sua casa. Então, essa obediência, essa entrega, queridos, nós lutamos para fazer ela. Nós lutamos para quê? Para vivermos na shalom, para vivermos na paciência, para vivermos na mansidão, para sermos amáveis, para domínio próprio. E é aqui que uma de todas essas palavras aqui, queridos, a obediência ela é a mais importante, e domínio próprio é a segunda mais importante. Porque quando nós não temos domínio próprio de nós mesmos, nós caímos na mentalidade, qual que é a mentalidade? De pertencimento deste mundo, autopromoção deste mundo. E qual que é a outra mentalidade? A outra mentalidade é quais são os valores de autossacrifício do reino. Ah, mas eu não tenho que ser bobo e deixar os outros roubar o que eu tenho. Eu não posso deixar que as pessoas venham roubar o que eu já conquistei. O que nós conquistamos? Nós não conquistamos nada. É apenas benefícios, se nós fazemos as coisas certas. Então, servir, queridos, não é tão fácil. E sabendo disso, o Senhor Jesus falou, olha, já vou dar uma dica para vocês. Parece uma palavra dura, parece uma palavra bem pesada, mas ele tinha que deixar isso para que servisse de alerta para cada um de nós. Verso 34. As dificuldades. Não penseis que eu vim trazer paz na terra. Eu não vim trazer paz na terra, eu vim trazer espada. Todas as vezes que nós incorremos para fazer o que é certo, nós caímos na situação de ser confusão para os outros. Porque nós estamos fazendo o quê? Nós estamos saindo do padrão. Qual que é o padrão? O padrão é autopromoção deste mundo. Esse é o padrão. Então, nesse padrão, eu posso fazer o quê? Eu posso enganar, eu posso passar na frente, eu posso matar, eu posso difamar, eu posso desmerecer, eu posso diminuir o outro. É muito mais fácil, queridos, nós termos essas obras adâmicas do que as obras da redenção. Muito mais fácil. E aí o Senhor Jesus continuou, olha, pois eu vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe. E aí a gente olha assim e fala, nossa, mas essa igreja aqui, né? Eu não vou ficar aqui nessa igreja porque é uma briga, é sempre contenda, é sempre conflito, queridos. É porque a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Agora, qual que é a diferença de nós estarmos num ambiente que tem guerra, porque o Senhor Jesus disse que já haveria guerra? Qual que é a diferença? Se nós
perdermos a nossa vida e não entrarmos nessa estrutura de orgulho. Então eu vou fazer o quê? Eu vou entrar na condição de domínio próprio. Então, nesse domínio próprio, eu vou ter paz com o meu irmão e conduzi-lo às verdades de Cristo. Não é fácil. Não é fácil, queridos. Não é fácil. Mas o Senhor Jesus já disse aqui: quem toma a sua cruz, quem toma a sua responsabilidade e vem após a mim, quem não tomar não é digno de mim. Mas quem tomar é digno de mim. Então nós vivemos o tempo todo, queridos, o tempo todo tentando viver obediência e domínio próprio. E essas são as obras redentivas. As obras malignas, queridos, estão muito enraizadas na nossa geração. Muito enraizada. Por isso que servir não é tão simples assim. Nós queremos servir. Hoje essa palavra ela vai ficar pequenina, mas vamos pensar sobre 2 tipos de mentalidade que nós temos. Mentalidade de autopromoção deste mundo. Mentalidade de valores e autossacrifício do reino. Autossacrifício do reino, perder a minha vida por amor de Cristo. Então, eu tenho que fazer o quê? Ser manso e humilde de coração. Mas se eu pensar que eu tenho alguma coisa, ou que eu já fiz alguma coisa, eu já caio nessa estação do orgulho. E aí eu vou brigar com o meu irmão. E aí eu vou lutar por um lugar debaixo do sol. E aí eu vou lutar por um lugar de pertencimento. E aí eu vou lutar por um nome. E aí eu vou lutar para deixar uma história na linha do tempo. Da história da humanidade, da cultura. Nós precisamos repensar bastante sobre. Porque essa palavra, ela é muito forte, pequenina. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu Senhor. Se o Senhor Jesus sofreu todas essas guerras e essas lutas para que ele não crescesse, mas deixasse que o Pai aparecesse nele, quanto mais a nós. Não, mas desse jeito, então, eu não vou ter nada nessa vida. Queridos, o que nós temos? Nós não temos nada, na verdade. Somos apenas administradores do Senhor, mordomos do Senhor. Estamos conduzindo e cuidando das coisas do nosso Pai. E é por isso que o domínio próprio, ele é algo muito importante. Esses dias, essas semanas, nós estamos analisando tudo o que nós estamos fazendo. Começa a se autoanalisar. O que eu tenho feito é para a glória do Senhor? O que eu tenho feito é para servir o outro? Mas se eu estou servindo o outro, eu quero servir e mostrar para as pessoas que eu estou fazendo? Então eu já caí no orgulho. Olha como que o orgulho é tão enraizado em nossas vidas. O servo é uma pessoa totalmente dedicada em servir o outro, servir a Deus, servir o reino, reconhecer a necessidade do outro. Não, mas eu tenho que reconhecer a minha necessidade primeiro, porque eu preciso, então eu não posso dar se eu não tenho. Né? As pessoas, eu ouço as pessoas falarem sempre sobre isso. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho, eu vou dar aquilo que eu tenho. E se nós dermos aquilo que nós não temos? Porque não é nosso, nada é nosso, tudo é de Deus e tudo é para a glória de Deus, em nome de Jesus, amém? Pensamentos, padrão de pensamentos antigos e egoístas, ainda ativos dentro de cada um de nós. Essa característica é o orgulho. Então, essas obras adâmicas, queridos, elas estão muito enraizadas e nós precisamos reconhecê-las em nossas vidas. Peça ao Senhor, vamos fazer uma autoanálise. Como que eu posso perceber o orgulho tão forte em mim mesmo? Um ego ofendido. Um ego ofendido já é
O orgulho, puxa, me feriu, me machucou, falou isso, me ofendeu. Eu estou me preservando, já estou me preservando. Aquele que preservar a sua vida, perdê-la, já perdeu. Então, o orgulho é um sentimento que nós precisamos analisar e rever a nossa vida em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos perdoa das nossas próprias maldades. Nós lutamos contra nós mesmos. São padrões de pensamentos antigos e egoístas vivos ainda dentro de cada um de nós. Uma mentalidade de autopromoção deste mundo, que nós lutamos para sobreviver. Mas o pensamento que o Senhor tem para nós é um pensamento de paz e não de mal. São pensamentos de valores de autossacrifício do reino. Servir o outro, servir a Deus e servir o reino. Pai, nós precisamos reconhecer a necessidade do próximo e a necessidade do seu coração. Meu Deus, nos ajude, Senhor, a nos livrarmos de nós mesmos. Porque nós sabemos, Pai, que o Senhor mesmo não veio trazer paz na terra. Mas nós precisamos viver a shalom do Senhor para uns com os outros. Queremos, Senhor, fazer o que agrada o seu coração. E ter um coração como um coração de criança. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Pai, ajude os meus irmãos e as minhas irmãs a entenderem, Senhor, e analisarem muitas das coisas que nós fazemos, para que nós possamos usar essa palavra como uma prática de vida em nossas vidas, e essa palavra venha surtir efeito e causa e transformar a terra do nosso coração, em nome de Jesus. Queridos, Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Shalom, shalom.